Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, isso mesmo, a sua preferida. Isso, pode repetir, sua preferida, eu sei disso. E estamos trabalhando o quê? Fatoração. Quando a gente pega uma expressão esquisitona e transforma em um produto. Para quê? Para utilizar em resolução de problemas. Muito bom, né? Então, hoje nós vamos trabalhar uma outra forma de fatoração que não é colocando o fator comum em evidência. Vamos lá? Já conto para vocês qual é. Vamos estudar a fatoração por agrupamento, ok? Então, ó, expressões algébricas usando essa técnica. Então, o agrupamento, ele é um pouquinho diferente de colocar o fator comum em evidência, só que não. Segura aí. É possível fatorar se não houver um fator comum? 3 segundos. 3, 2, 1. É possível ou não? Então, é sim. Se você quiser usar a técnica de colocar em evidência, não. A resposta é não, não é possível. Mas nós podemos usar a técnica por agrupamento, que nós vamos colocar em evidência, sim, só que por partes, ok? Então, vamos lá. A fatoração é um processo pelo qual a gente transforma uma expressão em um produto, ok? Pode ser número, monômio, pode ser qualquer coisa que você transforma numa continha de vezes, ok? Então, um número, se ele for primo, por exemplo, 3, você transforma em 3 vezes 1, ok? O 12 não é primo, então você pode fazer em 4 vezes 3, ou 2 vezes 2 vezes 3. Você fatorou, transformou em um produto, ok? Então, olha lá. Se eu tiver monômio, só um monômio bonitinho, consigo desmembrar ele, ó, abrindo o número, o 12, por exemplo, que é 2 vezes 2 vezes 3, e o xy grudadinho é x vezes y, ok? E se eu tiver 2 monômios, aí você procura o fator comum para colocar em evidência. Por exemplo, 12 ou 14, ambos são múltiplos de 2. Então, significa que o 2 está dentro da fatoração de cada um desses números. E as letrinhas? Eu tenho y na primeira parcela e tenho na segunda. Então, eu consigo colocar tanto o número quanto a letra em evidência. O que sobra? Sobra o 2, o 3 e o x, que é 6x, na primeira parcela, menos na segunda sobra o 7y, ok? Mas eu continuo com a pergunta, é possível fatorar se não houver um fator comum? Se não houver algo de igual nas parcelas? O que você me diz? Vamos dar uma olhada nesse desenho bem lindo aqui? Olha lá, é possível fatorar a expressão que fornece a área total desse polígono? Então, nós temos aqui um polígono gigante todo divididinho em pedacinhos, ok? E a área total dessas 12 peças é isso aqui, ó, xy. Por quê? Vamos lembrar, área de retângulo, base vezes altura, ok? Então aqui, x vezes y, a primeira área, x vezes 1, ou seja, o próprio x é a área de cada um desses amarelos, então por isso 3x. A área desse retângulo azul é y vezes 1, ou seja, o próprio y, como eu tenho 2 aqui, ó, 2y. Mais a área desses quadradinhos 1 por 1. 1 vezes 1, 1. Como eu tenho 6 quadradinhos, 6. Então, essa expressão, ela me fornece a área de todo esse polígono junto, de todas essas peças, ok? Então, vamos lá. Vamos escrever de outra forma também. Eu posso escrever a área desta forma, ou eu posso escrever como uma soma de apenas 2 parcelas. Como isso, professor? A gente vai juntar as pecinhas aí, tá bom? Vamos juntar? Olha aí, ó. Eu tinha as peças para o lado de lá. E agora nós vamos juntar, ó. Esse ladinho desse retângulo vale 1 e o quadradinho também. Então, eu posso juntar eles, ó. Então, a base aqui vai ficar y mais essas 3 partezinhas de 1. Então, quando você junta as partes, é uma conta de mais. Então, não é y3 ou 3y, é y mais 3. É a base inteira, ó, desse retângulo que eu juntei as peças, tá bom? Aqui eu pude juntar porque é o mesmo y e aqui eu pude juntar porque é o mesmo x. Juntei tudo, formei um retângulo gigante. Base y mais 3 e a altura. A altura é x mais 2 pedaços, x mais 2, ok? E assim eu posso escrever a área desse grandão aqui, ó.
y mais 3, que é a base, vezes a altura, que é x mais 2. Mas o que a gente acabou de fazer? Transformei num produto essa área. Olha que legal, gente. Aquela expressão bem comprida, transformada num produto. Mas espera aí, então a gente fatorou ela. Fizemos isso mesmo. Olha lá, ó, fatoramos sem o fator comum. Olha aqui, ó, yx mais 3x. Beleza, você pode até me falar que tem o x nessas duas parcelas, mas não tem nas duas últimas. Você pode me falar que tem múltiplos de 2 nessas duas últimas, mas não tem na primeira. Você pode me falar que tem y na primeira e na terceira, mas não tem nas outras. Então, não existe um único fator comum, mas eu consegui fatorar, ó. Por quê? Remontando e recolocando as peças. Essa aqui é a área do retângulo inteiro, onde eu peguei as peças e juntei num retângulo só. Então, respondendo, sim, é possível fatorar sem que tenha um fator comum. Quando a gente dá uma remontada aí nesse polígono, no caso, trabalhando com figuras, tá bom? Então, olha lá, por agrupamento. Então, nós vamos por partes. Olha aqui, ó, a primeira tem x. Então, coloca o x em evidência. Sobra y mais 3. Aí, nessas duas últimas, eu tenho 2. Coloca o 2 em evidência, então. Vai sobrar y mais 3. Agora, olha para essa segunda linha. Y mais 3 e y mais 3 é o fator comum dessas duas parcelas. Então, nós aplicamos de novo. Ó, coloquem ele em evidência. O que sobra? O x da primeira parcela mais 2 da segunda. Então, nós utilizamos a fatoração por fator comum, só que aplicando duas vezes. Aí, nós temos por agrupamento. Nós vamos agrupando devagarzinho até chegar no final, que é um produto, ok? Legal, né? Ficou bem interessante. Ficou? Então, agora é você. Olha lá. Escreva uma expressão fatorada, ok? Então, eu não quero qualquer coisa, eu quero um produto, uma quantia de vezes, que represente a área deste polígono aqui embaixo. Todo ele junto, ó, formando um retângulo só. Vou dar um tempo para você e já volto.
E aí, conseguiu escrever a área? Vamos lembrar primeiro qual é a fórmula da área? Então, eu tenho um retângulo. Como que eu determino a área desse retângulo? Base vezes a altura, ou seja, uma medida vezes a outra medida. Então, vamos lá para o nosso desenho. Eu tenho vários retângulos aqui. Esse aqui dá a impressão que é um quadrado, mas não temos a certeza, né? Temos 4. E eu quero a área da forma fatorada, ou seja, na forma de um produto. Então, não é de qualquer jeito. Pense comigo. Se a gente somar a área dos pedaços, a minha resposta vai ser uma expressão com soma, não vai? Pois é. E ele quer um produto. Forma fatorada é fatores. Fatores é uma multiplicação, ok? Então, olha lá, se eu somar a área dos pedaços, eu tenho isso. O que é A vezes B? É a área desse retângulo rosa. Base vezes altura, ó, A vezes B. AC é a área do retângulo azul, A vezes C, tá bom? 3B é a área do retângulo amarelo, 3 vezes B. E 3C é a área do retângulo verde. Parece um quadrado, mas não sabemos. 3 vezes C. Mas eu não tenho um produto, que é a forma fatorada que eu quero. Então, essa expressão representa a área? Sim. Essa expressão está na forma fatorada? Não. E é isso que a gente precisa mexer um pouquinho. Então, olha aqui, ó. Se você colocar o A em evidência, que tem nas duas primeiras parcelas, você consegue fatorar um pedaço, ó, tá vendo? Então, coloca o A em evidência, sobra o B mais C. Aí, nas duas últimas, você também tem um fator comum, que é o 3. Coloca o 3 em evidência. Sobra B mais C. E agora? Transformei num produto? Não, ó, tem uma soma que eu não transformei num produto ainda. O que eu preciso fazer? Colocar em evidência o B mais C. Porque sim, o B mais C é o fator comum dessas duas parcelinhas. Então, eu tenho B mais C. Coloco em evidência, o que sobra? A mais 3. E tanto faz escrever ele na frente ou aqui atrás, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E eu escrevi a área na forma fatorada, na forma de um produto. Ou então você poderia fazer de forma direta. Quanto mede a base desse retângulo grandão aqui, ó? Imagina que é um bloco só. Junta o verde com o azul. Juntar é uma conta de mais. Então vai ficar A mais 3 é a base. E a altura, B mais C. Então a área do retângulo grande é A mais 3, olha aqui, ó, vezes a altura, B mais C. Acabou. Escreveu a área na forma fatorada, ok? Ficou fácil, né, gente? Ficou fácil? 2 para você. Seguindo a ideia do exercício anterior, consegue fatorar este negócio aqui, ó? AX mais 2A mais 5x mais 10? Eu dei um desenho aqui para te ajudar um pouquinho. Vou dar um tempo para você pensar e já volto.
Conseguiu fazer esse? Então eu coloquei a expressão e o desenho para te ajudar a organizar um pouquinho o pensamento aí, tá bom? Então vamos lá. Ele quer que eu fatore, que eu transforme essa expressão. Mas o que essa expressão tem a ver com esse desenho, gente? Ó, AX. AX. Então, AX representa a área desta parte inferior esquerda, tá bom? 2A. A e 2. Então, 2A representa a área desse retângulo aqui da parte superior esquerda. E assim como 5x, ó, 5x é a área desse retângulo aqui de baixo e 2 vezes 5, 10 é a área do retângulo do canto direito superior, tá bom? Então, vamos lá. Você pode associar tanto a ideia da área como a ideia da álgebra pura e simples. Você pode escolher o que você quer fazer, tá bom? Então, eu tenho essa expressão aqui. Para fatorar, posso colocar em evidência o A, que tem nas duas primeiras parcelas, sobra x mais 2. E posso colocar o número 5, ó, porque 10 é 5 vezes 2. Então, eu posso colocar o 5 em evidência, sobra o x mais 2. Não tem um produto, mas eu tenho agora apenas duas parcelas que têm o x mais 2 em comum. Coloco ele em evidência, sobra o A mais 5. Ou você pega esse desenho que eu dei para você, olha aqui, ó. A mais 5 é a base desse retângulo azul grandão. 2 mais x é a altura dele, ó. X mais 2, a altura, vezes A mais 5, a base. Então, você também poderia ter feito de forma direta, olhando apenas o desenho. E lembrando que base vezes altura, altura vezes base, é uma multiplicação. O resultado não vai ser alterado se a gente trocar de lugar os fatores. Tá bom? Conseguiu fazer esse? Qual ideia você usou? Da área ou da álgebra mesmo e fatorando por partes? 3. Agora sem desenho. Agora vamos pensar aqui. Fatore esse negócio. Esse negócio é mn mais 7n mais mt mais 7 vezes t. Como que eu vou transformar esse negócio em um produto, em uma multiplicação de fatores, hein? Vou dar um tempinho para você pensar e já volto.
Conseguiu fazer? Hein? Agora sem desenho, hein? Então agora a gente não pode ficar fixo na ideia da área, porque eu não tenho. Claro que você pode fazer um desenho também, vai que te ajuda. Se você preferir, pode fazer. Mas se você não quer fazer o desenho, não sabe fazer o desenho e tem que fatorar essa expressão, vamos ter que fazer fatoramento por agrupamento, ok? Vamos fazer essa fatoração aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos buscar os fatores comuns. Professora, não tem fator comum? Não tem em tudo, mas por partes temos sim. Então olha lá, ó, nas duas primeiras parcelas temos o N, aí vai ficar M mais 7. E nas duas últimas nós temos o T, coloco o T em evidência, sobra o M mais 7. Agora eu tenho duas parcelas, onde o M mais 7 é fator comum, o parênteses inteiro, coloca ele inteiro em evidência. O que vai sobrar? N mais T. E transformamos uma expressão, né, um polinômio, porque são 4 termos lá, em um produto. E isso é de muita validade quando nós vamos trabalhar com resolução de equação e resolução de problemas. Então é muito importante a gente saber transformar em um produto, ok? Então o que vimos nessa aula? A fatoração por agrupamento, tá bom? Temos uma expressão onde olhando rápido não temos um fator comum, mas se olharmos por partes, ou seja, fazendo a fatoração por evidência duas vezes, ó, uma, duas, nós conseguimos fatorar uma expressão, ok? Espero que vocês tenham compreendido e espero vocês na próxima aula, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.